palavra hipocrisia vem do grego antigo hipócrisis, que significava originalmente atuação, representação teatral. O termo era usado para se referir ao ator Hipócrates, no teatro grego, que usava uma máscara para interpretar o seu personagem. Hoje, hipocrisia pode ser definida como a distância entre a máscara que se usa e o rosto que se esconde. É a arte da dissonância moral. Proclamar virtudes que não se pratica, condenar em outros vícios que se tem e exibir uma convicção que não possui. Em sua essência, a hipocrisia não é apenas uma contradição de ideias, mas uma contradição de caráter. É um comportamento que existe para a percepção dos outros, uma performance cuidadosamente encenada para ganhar aprovação, respeito ou poder, enquanto as verdadeiras ações e crenças permanecem na sombra. Porém, nós somos o que fazemos, não o que discursamos. Para o filósofo francês La Rochefoucauld, a hipocrisia não é apenas falsidade, mas um paradoxo moral. Ninguém se daria ao trabalho de fingir virtuosidade se a virtude não fosse algo reconhecidamente valioso. O hipócrita revela involuntariamente que existe um ideal universal do bem. Isso mostra que a sociedade é fundada na necessidade de reconhecimento. O hipócrita sabe o que é o bem, não é uma ignorância moral. Ele reconhece, inclusive, que a virtude é socialmente superior e desejável, tanto que finge possuí-la, mas não tem força, nem caráter e nem disposição para praticá-la de fato. Frase de La Rochefoucauld: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Para o filósofo dinamarquês Kierkegaard, a questão não é a moral externa, mas existencial. O grande problema não é fingir ser virtuoso, mas fugir de si mesmo. O homem é chamado a existir diante de Deus, ou seja, assumir sua singularidade, sua responsabilidade e sua verdade interior. Mas, na maior parte do tempo, prefere esconder-se atrás do que ele chama de multidão ou a massa. Opiniões públicas, convenções sociais, discursos prontos. Nesse movimento, o indivíduo troca a verdade da própria interioridade por papéis e máscaras. O hipócrita, para Kierkegaard, não é apenas quem finge uma moralidade para os outros, mas, sobretudo, quem vive uma mentira para si mesmo. É aquele que vive diante do olhar dos outros, não diante de si ou de Deus. Ele vive de acordo com papéis sociais, buscando aceitação, mas não entra em contato com sua angústia, sua verdade interior. Portanto, a hipocrisia é a fuga do eu autêntico. Para o filósofo alemão Nietzsche, a hipocrisia ganha outra profundidade. Não se trata apenas de fingir uma virtude que não se vive ou de viver a inautenticidade diante de si mesmo. Segundo ele, a própria moral tradicional já nasce como um gesto hipócrita, como uma inversão de valores. O fraco, incapaz de afirmar sua força, inventa valores que disfarçam sua impotência. Chama a fraqueza de virtude, humildade e obediência, e a força de pecado, orgulho e potência. Isso, segundo Nietzsche, é hipocrisia porque esconde a verdade vital sob uma moral de máscaras. Para ele, a verdade autêntica seria afirmar a vida, mesmo com sua dureza e conflito. Quando Nietzsche fala da inversão de valores, ele está denunciando que a moralidade vigente é um triunfo da hipocrisia universal. Segundo ele, a hipocrisia moral não é um acidente, mas o próprio fundamento da moral de rebanho. O fraco não admite sua impotência, então a recobre com uma máscara de pureza, bondade, justiça. Assim, a hipocrisia não é apenas individual, mas cultural, histórica, estrutural. A moral se torna, portanto, uma grande encenação coletiva, um teatro onde todos chamam covardia de humildade, impotência de bondade e submissão de virtude. Para Freud, o pai da psicanálise, a hipocrisia é um mecanismo psíquico.
A moralidade consciente muitas vezes esconde desejos recalcados. O sujeito se apresenta como virtuoso, mas este verniz é sustentado pelo recalque. Isso gera a hipocrisia moral, condenar nos outros aquilo que inconscientemente deseja em si mesmo. Ou seja, ele projeta no outro aquilo que na verdade está dentro dele mesmo. Desse modo, para Freud, a hipocrisia não é só um jogo externo, enganar os outros. É também auto-engano. Mecanismos como racionalização e projeção fazem com que a pessoa acredite de fato em sua virtude, mesmo quando seus atos desmentem isso. Freud acreditava que o processo analítico poderia revelar verdades recalcadas. Ao trazer à luz desejos inconscientes, o sujeito deixaria de precisar de tantas máscaras. Nesse sentido, a análise é um caminho contra a hipocrisia. Em vez de fingir pureza, o sujeito conhece suas pulsões, aceita sua ambivalência e aprende a lidar com isso de forma honesta. No entanto, Freud era realista, quase pessimista. Ele dizia que o objetivo da análise não era transformar o ser humano em senhor de si, mas em alguém capaz de trocar o sofrimento neurótico pela felicidade comum. Ou seja, nunca seremos totalmente transparentes. Sempre haverá algum nível de auto-engano, de máscara, de contradição. A hipocrisia, nesse sentido, é inerente à vida em sociedade. Sem ela, talvez não conseguíssemos viver juntos, porque a sinceridade absoluta tornaria a convivência impossível. O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Eu sou Carolina Michelini, autora de livros infantos juvenis, e este é um canal de estímulo à leitura, à escrita, reflexão e troca de ideias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Obrigada!